Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu queria falar sobre 4 tipos de pessoas. Mas antes de falar, eu já vou ler o nosso texto de meditação, que é Provérbios capítulo 10, no verso 9. Então, Provérbios 10, verso 9 diz assim: quem anda com integridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será descoberto. Então guarda isso no coração. Quem anda com integridade anda seguro. Meu pai sempre repete para mim uma frase que o meu avô dizia para ele. Então, a frase que o pai dele dizia para ele, ele fala para mim sempre: Felipe, você nunca perde por andar corretamente. Então, a sensação que nós temos no mundo de hoje é que a gente perde por andar certo. Essa mesma sensação é que Asaf sentiu quando ele olhava as pessoas injustas, as pessoas que derramavam sangue, por exemplo, elas prosperavam, elas estavam, aos olhos humanos, elas estavam todas bem. Asaf chega a dizer, olha, eles estão fortes, eles estão saudáveis, estão gordos, né? Eles estão ricos, eles parece que tem um colar no pescoço deles de soberba. Tudo que eles fazem, eles têm a sensação que Deus não vê, eles estão um pouco preocupados. Então, essa frase mostra alguém que já tem muita maturidade para dizer: Felipe, você nunca perde por andar correto. E aí, evidentemente, essa sabedoria, ela está relacionada com essa sabedoria aqui, que é a sabedoria inspirada de Deus. Quem anda com integridade anda seguro. Então, quais são os 5 tipos de pessoas? Esses 4 tipos que eu queria falar, né? E eles têm também na igreja, infelizmente, temos esses 4 tipos de pessoas. O primeiro tipo de pessoa é a pessoa que faz as coisas erradas com a intenção errada. Então, evidentemente, uma pessoa que faz coisa errada com a intenção errada, ela vai desagradar a Deus, com certeza. Eu até anotei aqui uma frase, né, que é fazer a coisa errada com má intenção. Com certeza a atitude dessa pessoa vai ser uma atitude maligna, né? E quantas pessoas nós temos hoje em dia, e na verdade sempre teve ao longo da história da igreja, pessoas que querem fazer coisas erradas, com a intenção errada, da forma errada, né? Mas o propósito é errado, então com certeza o resultado daquela atitude vai ser errado. O segundo tipo de pessoa talvez mais difícil da gente detectar, é a pessoa que vai fazer a coisa errada com boa intenção, né? Mas isso não torna a atitude correta, porque a pessoa está fazendo a coisa errada, então não quer dizer que o resultado vai ser bom. Você chega lá na frente e fala: rapaz, olha o que você está fazendo. Ah, mas a minha intenção era boa. Se nós vivêssemos dentro do reino de Deus apenas baseado na intenção, é o que muitos pregadores hoje sugestionam, né? Ah, mas Deus vê o seu coração, irmão. Ele sabe que você está cometendo pecado, mas com boa intenção. Não é isso. Isso não é aceito diante de Deus. Tanto é que nem existiria lei de Deus. Alguns acham que nem existe lei mais. Eles confundem lei com aliança, né? Eles confundem a primeira aliança, o Antigo Testamento, com o Novo Testamento e acham que no Novo Testamento, na Nova Aliança, o que é um testamento é um acordo, é um contrato. Eles acham que não existe lei. A lei de Cristo, eles acham que não tem lei. Então eles fazem uma dicotomia lei e graça, como se no tempo da graça, ou seja, no tempo do Novo Testamento, não tivesse absolutamente lei, e como se no tempo da lei, de Moisés no caso, não tivesse graça de Deus ali. É claro que isso tudo é uma incoerência muito grande. Então, o primeiro tipo de pessoa é a pessoa que faz a coisa errada, com a intenção errada, e a atitude dela, evidentemente, vai ser errada. O segundo tipo de pessoa é muito comum a pessoa fazer a coisa errada com uma boa intenção. E olha, eu digo mais, a gente faz isso sem perceber. Não quer dizer que a pessoa sempre vai viver fazendo isso, mas às vezes você faz alguma coisa errada com boa intenção sim, né? E mais lá na frente você vai perceber que errou. Por exemplo, eu vou falar um dia desse num devocional aqui.
Uma experiência que eu tive, eu vou compartilhar com você já, mas eu vou citar esse provérbio depois. Tem um provérbio que fala para você não ficar de fiador, porque senão você vai ficar embolado com aquela situação e com aquela pessoa. Então, eu fiquei de fiador para uma determinada pessoa e logo depois que eu fiquei de fiador, eu fui lá ler eu achei esse texto na Bíblia e fiquei desesperado, porque eu fiz algo errado, né? Evidentemente você tem as exceções, né? Você tem casos e casos, mas eu fiz algo errado, fiquei de fiador por uma pessoa que se ela não pagasse eu deveria pagar, fiz errado com boa intenção e depois fiquei embolado. A situação pode se complicar muito. Então, quando você vai ler o Provérbios, Eclesiastes, os livros de sabedoria da palavra, você vê que apesar da boa intenção, né, por falta de conhecimento da palavra de Deus, das orientações bíblicas, você acaba entrando numa situação em que não era para você ter entrado. Absolutamente não quer dizer que não possa existir fiador, né? É claro que você pode ficar de fiador para uma pessoa em que você realmente está disposto a cobrir aquela dívida caso aquela pessoa não venha ter condições de pagar. Não é assim? Porque o fiador ele assume essa responsabilidade. Ele tem que entender que ele assume a responsabilidade da dívida. Então, se você é um pai, um filho, né, um esposo, sei lá se o esposo precisa ficar de fiador, mas alguém que você realmente fala assim, para o seu irmão, se você não pagar, pode deixar que eu pago, mas né, é isso que você está dizendo quando você assina ali. Então, quando eu fui ler provérbio, eu falei, meu Deus do céu, que desespero. Lá fala, agora você fica em cima até que ele quite essa dívida, né? Então, esse é um exemplo de meu erro, passando para você aqui, de alguém, nesse caso eu, que fez uma atitude errada, com boa intenção. Aliás, eu fiz a coisa errada com boa intenção e então a consequência não vai ser boa só porque a minha intenção era boa, entende? Nós temos um outro tipo de pessoa, que é a pessoa que faz a coisa certa. Esse é o pior tipo de gente que existe. Junto com o primeiro, que é o que faz coisa errada com a intenção errada, esse aqui faz coisa certa com a intenção errada. Vou te dar um exemplo muito prático disso. As pessoas que fazem ações políticas para ganhar voto, e muitas vezes elas fazem coisas teoricamente certas, embora o comprar voto não é correto, mas eles podem fazer durante um certo tempo coisas, né? Ajudar aqui e ali e tal, mas a intenção não é de todo boa, então você faz coisas certas com intenções erradas. E isso acontece com igrejas também, com várias entidades fazendo coisas certas, mas com objetivos errados. Isso acontece muito com ONGs, né, organizações não governamentais, onde elas fazem coisas, você olha a vitrine, está fazendo coisa certa, coisa boa, mas a intenção por trás das arrecadações governamentais, porque apesar de receber esse nome de ONG, ela recebe dinheiro do governo, né, e muitas vezes aquilo que você está vendo de fachada é só literalmente uma fachada, a instituição ela usa aquilo ali com o propósito de arrecadar dinheiro e desviar essa verba para outros fins. Isso é muito mais comum do que você imagina. Então, esse é o terceiro tipo de pessoa que acontece. Eu dei um exemplo de ONGs, mas isso se aplica a qualquer situação, de pessoas que fazem coisas certas com a intenção errada, né? Um dos exemplos que eu poderia dar de vida prática seria aquele tipo de homem que ele se propõe a aconselhar uma mulher, por exemplo, que está com a cabeça perturbada, acaba de sair de um relacionamento complicado, ferida e tal, e ele chega como um conselheiro, mas na verdade ele está com a intenção errada, ele é um oportunista, não dá para falar outra palavra, não ser um covarde, e ele aproveita dessa situação para se deitar com essa mulher, e aí depois ela vai entender que ela também foi ferida por esse segundo oportunista, porque ele não tem caráter. Isso é muito comum. Então são pessoas que fazem coisas certas, mas que têm a intenção errada e o resultado vai ser errado. Então o que é que Deus quer de nós? Que nós venhamos fazer coisas certas com a intenção certa. Isso
vai trazer para você paz de espírito, principalmente no ministério. Há muitas pessoas que fazem a coisa certa com a intenção errada. E o que Deus quer é que você faça a coisa certa com a intenção correta, e aí sim sua atitude vai ser louvável diante de Deus, tá bom? É um pequeno devocional, é uma reflexão importante. Eu deixo novamente Provérbios 10, verso 9, quem anda com integridade anda seguro. Como diria meu avô, Felipe, você nunca perde por andar certo, tá bom? Até o próximo devocional, se Deus quiser. Deus te abençoe.